Meu amado filho, espero que você esteja aproveitando estes momentos assim como eu estou. Sei que sua rotina é cheia e que muitas coisas ocupam sua mente. Por isso, entendo como um privilégio esse relacionamento que estamos desenvolvendo nestes últimos 13 dias. Obrigado por separar um tempo para mim. É bom poder falar com você a respeito de coisas eternas. O assunto que separei para nós hoje é de muito valor. Trata-se de uma das características do meu povo remanescente dos últimos tempos. Povo este contra o qual o dragão está irado e tenta destruí-lo por todos os meios. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Essas pessoas remanescentes são aquelas que perseverarão até o fim e serão salvas. Eu preciso que você saiba sobre esse assunto, porque quero levá-lo comigo para a eternidade. Você quer fazer parte desse povo? Preste atenção, então, aos detalhes desta carta a seguir. Existem duas características que os remanescentes possuem. Para compreender bem, queria que você lesse no meu livro, Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Lá diz assim: o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Para entendermos esse verso, é importante saber que o Apocalipse é profecia e foi escrito em símbolos. Por exemplo, dragão é igual diabo e mulher igual igreja. Neste versículo que você leu, filho, você pode ver claramente que o dragão não está irado contra todas as igrejas, nem com a igreja propriamente dita, mas sim com aquele restante da descendência. Aí vem duas grandes características deste pessoal. Eles são o que primeiramente guardam os mandamentos de Deus e depois que mantêm-se fiéis ao testemunho de Jesus. Ora, os mandamentos de Deus você já sabe quais são, não é verdade? Estão estampados em Êxodo, capítulo 20, escritos pelo meu próprio dedo. No entanto, filho querido, se você faz parte de uma congregação que não crê nos 10 mandamentos de Êxodo 20 e tão poucos obedecem, saiba que esse povo não é o remanescente de Deus contra os quais o dragão está irado. Agora que você já sabe qual é a primeira característica do povo de Deus, você precisa saber qual é a segunda, certo? O que é este testemunho de Jesus? Você sabe? Não? Seria o fato de testemunhar sobre o Senhor Jesus? Então, abra o meu livro em Apocalipse capítulo 19, versículo 10, que você vai entender isso agora. Então, caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. O espírito de profecia é a segunda característica do povo remanescente de Deus, os quais estão sendo fiéis. Essas pessoas serão levadas para o céu. É natural que a igreja que quer fazer parte do povo remanescente se preocupe em guardar todos os mandamentos e tenha o dom de profecia verdadeiro dentro desta igreja. Cuidado com os falsos profetas. Eles se aproximam de vocês disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Mateus capítulo 7, versículo 15. Meu querido, vou lhe contar uma história. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem como regra de fé os 10 mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus manifestado na pessoa de Ellen G. White. É sobre o dom profético que vou lhe escrever agora. Meu povo não precisa se preocupar com o futuro, porque certamente não o farei coisa alguma sem ter revelado o meu segredo aos meus servos, os profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Eu sempre me comunicarei com um profeta escolhido por mim para trazer alguma verdade que ainda não tenha sido revelada. A ele me farei conhecer em visão ou em sonhos falarei com ele. Números capítulo 12, versículo 16. Esta pessoa escolhida por mim para o dom profético, meu filho, pode ser um homem ou uma mulher, um menino ou um idoso. Joel capítulo 2, versículo 28. Eu invisto em meus filhos com dons maravilhosos, tais como os de serem apóstolos e profetas, ou de serem mestres e operadores de milagres, e até mesmo concedo os dons de curar, de ajudar os outros e de falar línguas estrangeiras. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Eu, o Senhor, dei este dom especial de profetizar a uma jovem chamada Ellen Gold Harmon.
Isso era necessário, pois em 1844 havia um grupo de pessoas nos Estados Unidos que estavam redescobrindo algumas verdades que havia se perdido pelo tempo. A profecia de Daniel, capítulo 8, versículo 14, estava sendo interpretada de maneira errada. E como essa é uma profecia importante para o tempo do fim, essa e outras verdades relevantes precisam ser reveladas por mim ao meu povo. Ellen White recebeu sonhos e visões de maneira sobrenatural por volta de 2.000 vezes, manifestados nela da mesma forma que me manifestei aos profetas da Bíblia. Durante essas visões, ela não respirava, ficava de olhos abertos, mantinha os sentidos e às vezes falava. Após as visões, ela contava ou escrevia o que havia visto. Durante toda a sua vida, ela havia sido observada por pessoas de várias religiões, as quais chegavam à conclusão que a mensagem que ela trazia só poderia ser inspirada por Deus e que suas características eram dignas das de um profeta verdadeiro. Hoje, a melhor prova de que ela tinha a minha inspiração são os seus escritos. A leitura de seus livros abre a mente humana à compreensão da Bíblia e da salvação oferecida por Jesus. Ela nasceu em 1827 e morreu em 1915. Suas 100.000 páginas escritas são um patrimônio precioso e sem comparações que pertencem ao povo que guarda os mandamentos de Deus e se prepara para o momento da volta de Jesus. Tê-la levantado foi necessário para que muitas verdades chegassem de forma clara até você, meu filho. Agora que você já sabe as duas características do meu povo remanescente, eu quero que você faça parte dele. Eu espero que você procure ler os escritos de Ellen G. White, pois vai fortalecer sua fé em mim e na minha palavra. Meu amor, eu também tenho esperança de que você viva o seguinte. 1. Não despreze as profecias. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20. 2. Fique atento a elas. E temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazem em estar atentos, como a uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. 2 Pedro capítulo 1, versículo 19. 3. Creia nos profetas. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vocês, moradores de Jerusalém, creiam no Senhor vosso Deus e estarão seguros. Creiam nos seus profetas e serão bem-sucedidos. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 20. Como sempre, aguardo por suas palavras. Elas têm um valor inestimável para mim. Carinhosamente, Jesus.